Então, pessoal, vamos lá para a nossa última questão desse nosso TD de inequações, tá certo? Antes de ir para a última, deixa eu só concluir a anterior, né? Eu coloquei x maior que 1, mas não escrevi a solução, né? Não formalizei a solução. Então, só para formalizar, então, solução x pertencente aos reais, tá o que? X deve ser maior que 1, tá certo? Então, isso aqui não precisa, né? Só para explicar naquela hora. Beleza. Antes de passar para a próxima, deixa eu tirar aqui algumas dúvidas. Já vieram até em e-mail, né? E surgiu aqui também nessa inequação que a gente acabou de resolver. Olha, tem alguns alunos que ainda têm dúvida nisso aqui, ó. 2 sobre 0. 0 sobre 2 e 0 sobre 0. Então, tenham cuidado com essas três situações. Por quê, Rivelino? Vamos lá, ver quanto é que dá cada uma. Primeiro, 0 sobre 2. 0 sobre 2, isso aqui tem solução. E vale quanto? Vale 0. Se você tem nada, 0, vai dividir para as duas pessoas. Você chega em casa, aí meus filhos, você tem 2 filhos, chegou em casa, negrado, estou aqui com R$0 para dividir para vocês dois. Quanto é que cada um vai ganhar? Não tenha dúvida, cada um vai ganhar 0. Se você tiver dúvida, é só dividir, ó. 0 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 2, 0. Para 0, nada. Então, a divisão exata e 0 dividido por qualquer número dá 0. Beleza. E aqui, Rivelino? Bem, essa situação é diferente. Você tem 2 para dividir por 0. Isso aqui não existe. Não existe divisão por 0, tá certo? Tente dividir, ó. Vou dividir 2 por 0. Qual é o número que multiplicado por 0 dá 2? 0, 0 vezes 0, 0, não dá. 3, 3 vezes 0, 0, não dá. 2, 2 vezes 0, 0, não dá. Então, essa divisão aqui, ó, ela não existe. Então, divisão por 0 não existe. Joia, Rivelino. E 0 dividido por 0? 0 dividido por 0, isso aqui é uma indeterminação. É uma indeterminação, tá certo? Você não pode dizer que não existe, nem pode dizer que é 0. É uma indeterminação. E existem técnicas para a gente fugir de 0 sobre 0, fugir das indeterminações. Então, na matemática, isso aqui é uma indeterminação. Joia? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Isso era só para orientar melhor. 2x menos 3 sobre x menos 1 maior ou igual a 2. Como é que eu faço, Rivelino? Vamos lá, com calma. Vamos começar. 2x menos 3 sobre x menos 1. Vou pegar esse mais 2, vou trazer para o outro membro. Menos 2. Maior ou igual a 0. Joia, Rivelino. Maior ou igual a 0, porque quando o 2 vem para cá, fica o 0 lá do outro lado. Beleza. E agora? Bem, agora eu vou tirar o MMC. Embaixo desse 2 é como se tivesse 1. Então, o MMC vai ser x menos 1. Então, vou pegar esse x menos 1, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. 1 vezes 2x menos 3, 2x menos 3. Menos x menos 1 dividido por 1 dá x menos 1. X menos 1 vezes 2 vai ficar 2, que multiplica x menos 1. Isso tudo maior ou igual a 0. E agora, Rivelino? Agora vamos ajeitar aqui em cima, né? Ó. 2x menos 3. Esse menos 2 vai multiplicar o x, aí vai ficar menos 2x. Esse menos 2 vai multiplicar o menos 1, vai ficar mais 2.
Isso tudo dividido por x menos 1. Maior ou igual a 0. E agora, Rivelino? Bem, agora, vamos cancelar aqui, né? Ó. Mais 2x, cancela com menos 2x, dá 0. Então, você vai ficar no numerador com o quê? Menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2, isso aqui dá menos 1. Ajeitar, né? Vai dar menos 1 sobre x menos 1. Rivelino, onde é que vem aquele menos 1, hein? Menos 3 com mais 2 dá menos 1. Fica menos 1 dividido por x menos 1. E isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Então, vamos analisar com calma. Primeiro, tem como essa fração ser 0? Não, tá certo? Tem como essa fração ser 0? Não. Se você olhar para cá, não tem como essa fração ser 0. Por quê, Rivelino? Porque o numerador dela é menos 1. Mesmo que esse denominador seja 0, não existe divisão por 0. Lembra aqui da página anterior? Se o denominador for 0, não existe divisão por 0. Então, se o denominador daquela equação for 0, você não pode dizer que o resultado vai dar 0. Uma fração só é nula se o numerador dela for nulo. 0 dividido por 2, 0. Então, como aquela equação lá, ó, vamos lá. O numerador é menos 1, então não tem como essa razão aqui ser 0. Tá certo? Então, se é menos 1, vai ser diferente de 0. Sim, Rivelino, mas ele quer no problema que essa fração seja maior ou igual a 0. Igual ela não pode ser, mas ela pode ser o quê? Maior do que 0. E quando é que ela vai ser maior do que 0? Vamos analisar com calma. Observe que o numerador dela é um número negativo. Se o numerador dela é negativo, e quando eu dividir o numerador pelo denominador, eu tenho que encontrar um resultado maior ou igual a 0. O que é um resultado maior ou igual a 0? 0 não pode ser, então ela tem que ser maior que 0. Um resultado maior que 0 é um resultado positivo. Quando eu dividir o numerador pelo denominador, segundo o meu problema, eu tenho que descobrir, eu tenho que encontrar um valor positivo. Mas olha, se o numerador é negativo e o resultado é positivo, então só tem um jeito. O denominador dessa fração obrigatoriamente tem que ser negativo. Por quê? Porque na divisão de dois números negativos, o resultado dá um valor positivo. Ah, Rivelino, então quer dizer que o denominador dessa fração tem que ser negativo. Correto. Então, o que é o denominador dessa fração ser negativo? É você pegar essa expressão e obrigá-la, x menos 1, e obrigá-la a ser menor do que 0. Dizer que essa expressão tem que ser negativa é dizer que ela tem que ser menor do que 0. Então, x menos 1, que é o denominador, tem que ser menor do que 0. E aí, Rivelino? Agora é só resolver. Se x menos 1 é menor que 0, passo 1 para o outro lado, x é menor do que 1, tá certo? X é menor que 1. Joia, Rivelino. X menor que 1. Quer dizer que se esse x for menor que 1, essa inequação aqui vai ser maior ou igual a 0. Com certeza, tá certo? Vamos lá. Escolher aqui um número menor que 1. X menor que 1, vamos escolher aqui o menos 2. Se o x for menos 2, ó, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Menos 1 dividido por menos 3, menos com menos dá mais. 1 dividido por 3 dá 1/3.
1/3 é um número maior que 0. Tá certo? Joia, Rivelino. Se eu escolhesse um número menos 5, por exemplo, x menor que 1, então eu vou escolher o menos 5. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. Menos 1 dividido por menos 6, menos com menos dá mais, o resultado daria 1/6. 1/6 é um número maior que 0? Com certeza, 1/6 é um número maior que 0. Então, muito cuidado com esse tipo de inequação. Muita gente confunde com a inequação quociente, que a gente ainda vai ver. A diferença dessa inequação para a inequação quociente é que na inequação quociente você tem x embaixo, uma função embaixo, x menos 1, e você tem outra função em cima, x mais 2, menos 3x mais 3, sei lá, qualquer outra função em cima. E na inequação quociente você tem que estudar o sinal da primeira e estudar o sinal da segunda. Aqui a gente não precisa estudar o sinal de cima, por quê? Porque a gente já está vendo o sinal é negativo. Então você não precisa estudar o sinal, você só precisa estudar o sinal de baixo. Então, como essa fração tem que ser maior ou igual a 0, e a de cima é negativa, a de baixo também tem que ser negativa. Então, é essa a análise que a gente tem que fazer. Rivelino, e a solução? Vamos lá, escrever a nossa solução. A solução vai ser a seguinte. X pertence aos reais. X pertence aos reais. Tal que x deve ser menor que 1. Tá certo? Então, com isso, moçada, com isso, a gente termina essa parte de inequações. Nós vimos o quê? Conceito de inequação. Vimos o que era uma inequação do primeiro grau com uma incógnita. Depois, nós resolvemos as equações. Resolvemos equações simultâneas, né? Em que você tinha numa expressão só duas inequações e você deveria separá-las. Depois nós vimos sistema de inequações, era um sistema, tipo aquele sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas, só que nesse sistema você tinha duas inequações. Tinha que resolver as duas e fazer a interseção entre as suas soluções. E por último agora nós vimos esse tipo de inequação em que você tem que estudar o sinal da de cima, aliás, você tem que, a partir do sinal do numerador, analisar o sinal do denominador. Essas questões já são mais trabalhadas, já são mais difíceis de serem analisadas. Então, tenham muito cuidado, né? Pegou uma inequação dessa, já sabe o sinal do numerador, estuda o sinal do denominador e obriga a condição lá que ele pedir. Tá certo? Então, com isso, nós terminamos essa parte de inequação. Tentem resolver as questões, refazerem sem assistir a aula, né? Façam primeiro, imprimam o material, tentem resolver e só depois assistam a aula. Fica mais interessante para o seu aprendizado. Então, a partir de hoje, eu espero, né, que esse nosso curso de matemática básica tenha continuidade normal, a não ser que apareça outro concurso aí em vista, né, que a gente tenha que dar prioridade, mas, se não, a gente vai continuar normalmente o nosso curso. Tá certo? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, moçada!